Existe uma única frase que, quando pronunciada com consciência plena, pode reorganizar completamente sua relação com o dinheiro. Você já imaginou que algo tão simples quanto uma sequência de palavras poderia desfazer anos de escassez, anos de luta, anos de sensação de que o dinheiro nunca é suficiente? Você já considerou que talvez exista uma linguagem secreta entre você e a provisão divina? E que essa linguagem foi esquecida, silenciada, apagada da sua memória espiritual? Não responda agora. Apenas fique aqui comigo. Enquanto você escuta essas palavras, se inscreva neste canal. Talvez você tenha sido guiado até aqui não por casualidade, mas por algo muito maior. Talvez sua alma saiba que chegou o momento de você conhecer essa frase. E eu te digo, essa frase não é nova. Ela é antiga. Ela existe desde os tempos em que os místicos compreendiam que a palavra não é apenas som, não é apenas comunicação. A palavra é força criadora. A palavra é poder manifestador. A palavra é o instrumento através do qual o invisível se torna visível. Mas deixa eu te perguntar algo antes de eu revelar essa frase. Quando você pensa em dinheiro, o que acontece dentro de você? Você sente paz? Você sente expansão? Ou você sente aperto no peito? Você sente medo? Você sente uma sensação de nunca ser suficiente, de nunca conseguir, de estar sempre lutando contra uma força invisível que te empurra para trás? Essa sensação não é acidental. Ela não apareceu do nada. Ela foi construída, tijolo por tijolo, palavra por palavra, ao longo de toda a sua vida. E se ela foi construída com palavras, ela pode ser desconstruída com palavras, mas não com qualquer palavra, com a palavra certa, com a frase certa, pronunciada da forma certa. Observe agora. Existe alguma parte de você que não acredita nisso? Alguma voz interna que diz, isso é bonito demais para ser verdade? Se existe, apenas reconheça essa voz. Não brigue com ela. Não tente silenciá-la. Apenas observe. Porque essa voz é a guardiã da sua consciência antiga. Ela está protegendo o padrão antigo. Ela tem medo da mudança. E é compreensível, mas hoje, neste momento, você vai atravessar essa voz. Você vai ultrapassá-la. Porque algo em você já sabe que é hora de mudar. Eu quero te contar uma história. Não é uma parábola inventada. É algo que aconteceu numa cidade do interior do Brasil, numa noite chuvosa, quando uma mulher estava sozinha em casa, olhando pela janela, vendo a chuva cair. Ela estava financeiramente quebrada. Não era por falta de esforço. Ela trabalhava muito. Ela se dedicava. Mas o dinheiro escorria entre seus dedos como água. Sempre havia uma despesa inesperada. Sempre havia uma crise. Sempre havia algo que a puxava de volta para a escassez. E naquela noite, exausta, ela não estava orando no sentido tradicional. Ela estava apenas em silêncio, observando a chuva, quando algo dentro dela sussurrou uma pergunta. O que eu estou fazendo que mantém o dinheiro longe de mim? E então, como se algo maior respondesse através dela mesma, veio uma resposta. Você está falando errado. Ela não entendeu no início. Falar errado? Como assim? Ela não falava sobre dinheiro o tempo todo. Mas então, ela percebeu. Ela percebeu que toda vez que pensava em dinheiro, toda vez que olhava para as contas, toda vez que via seu extrato bancário, ela dizia internamente, eu não tenho, eu não consigo, não vai dar. E essas palavras, repetidas milhares de vezes ao longo dos anos, haviam criado uma barreira energética entre ela e a provisão divina. Essas palavras haviam se tornado decretos involuntários de escassez. Naquela noite, ainda olhando a chuva, ela decidiu fazer algo diferente. Ela decidiu pronunciar uma frase. Uma frase que ela não sabia de onde tinha vindo, mas que saiu da sua boca com uma autoridade que ela não conhecia em si mesma. Ela disse em voz alta, sozinha naquela sala. Dinheiro, você é bem-vindo na minha vida. Simples assim. Mas quando ela pronunciou essas palavras, algo aconteceu. Não foi um milagre visível. Não foi uma transformação instantânea.
Foi uma mudança sutil no campo da energia ao redor dela. Foi como se uma porta que estava trancada há anos tivesse se aberto apenas uma fresta, e através dessa fresta começou a entrar luz. Se alguma palavra está tocando você agora, apenas guarde. Não force nada. Apenas observe o que está acontecendo dentro de você. Nos dias seguintes, aquela mulher começou a repetir aquela frase, não de forma mecânica, não de forma vazia, mas com consciência, com intenção, com sentimento, e algo começou a mudar. Primeiro, foi interno. Ela começou a sentir menos medo em relação ao dinheiro. Ela começou a sentir mais paz quando pensava nas suas finanças. E então, aos poucos, o externo começou a se reorganizar. Uma oportunidade de trabalho surgiu. Um dinheiro que ela não esperava apareceu. Uma conta que ela achava que seria alta veio menor. Pequenas coisas, mas eram sinais. Eram evidências de que a frase estava operando no plano invisível, reorganizando sua relação com o dinheiro. Agora eu quero te revelar algo profundo, algo que Catherine Ponder ensinou e que poucos realmente compreendem. O dinheiro não é matéria inerte. O dinheiro é energia responsiva. Ele responde. Ele escuta. Ele se move de acordo com a frequência da consciência que interage com ele. E quando você pronuncia palavras sobre dinheiro, você não está apenas descrevendo uma realidade. Você está criando uma realidade. Você está moldando o campo energético ao redor do dinheiro. Você está enviando uma mensagem ao universo sobre como você se relaciona com a provisão divina. E a maioria das pessoas, sem saber, está enviando a mensagem errada. Elas dizem: eu estou quebrado. Eu não tenho dinheiro. Eu nunca vou sair dessa situação. E essas palavras não são apenas expressões de frustração. São decretos espirituais. São comandos que o universo recebe e executa. Porque o universo não julga suas palavras. O universo não questiona suas crenças. O universo simplesmente reflete de volta para você aquilo que você declara como verdade. Então a pergunta não é: por que o dinheiro não vem até mim? A pergunta é: o que eu estou decretando sobre o dinheiro? E se você for honesto, se você realmente observar sua linguagem interna e externa sobre dinheiro, você vai descobrir que talvez você esteja, involuntariamente, decretando escassez. Talvez você esteja, sem saber, afastando a provisão que deveria fluir naturalmente para você. Mas aqui está a boa notícia. Se você construiu essa realidade com palavras, você pode desconstruí-la com palavras. Se você criou essa barreira com decretos inconscientes, você pode dissolvê-la com decretos conscientes. E é aí que entra a frase que eu vou te ensinar. A frase que, quando pronunciada com consciência plena, com autoridade espiritual, com sentimento verdadeiro, pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Mas antes de eu te dar essa frase, eu preciso te preparar. Porque não adianta você receber a frase sem entender o poder que ela carrega. Não adianta você pronunciá-la de forma mecânica, sem consciência, sem intenção. Seria como ter a chave de um tesouro, mas não saber onde fica o cofre. Então vamos fundo. Vamos ao núcleo dessa questão. A verdade é que a maioria das pessoas não tem problema com dinheiro. Elas têm problema com a ideia de dinheiro. Elas têm problema com as crenças que carregam sobre dinheiro. Elas têm problema com a forma como foram ensinadas a ver o dinheiro. E essas crenças são como raízes invisíveis que puxam a provisão para longe delas. Por exemplo, quantas vezes você ouviu que dinheiro não dá em árvore? Quantas vezes você ouviu que dinheiro é a raiz de todo mal? Quantas vezes você ouviu que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Essas frases não foram apenas informações neutras, elas foram programações. Elas entraram na sua mente como vírus espirituais e começaram a operar nos bastidores da sua consciência. Elas criaram uma associação entre dinheiro e culpa, entre prosperidade e pecado, entre abundância e indignidade. E agora, mesmo quando você trabalha, mesmo quando você se esforça, mesmo quando você faz tudo certo,
essas programações antigas continuam operando, bloqueando o fluxo natural da provisão divina. Você percebe como isso é sutil? Você percebe como isso acontece sem que você tenha consciência? Você foi condicionado a repelir aquilo que você mais precisa. Você foi treinado a se sentir culpado por desejar estabilidade financeira. Você foi ensinado que querer prosperidade é algo mundano, algo inferior, algo que contradiz a espiritualidade. Mas isso é uma mentira antiga que foi repetida tantas vezes que se tornou uma verdade aceita. A verdade real, a verdade espiritual, é que a provisão divina é seu direito natural. Você foi criado para prosperar. Você foi desenhado para viver em abundância. Você foi feito para experimentar a estabilidade financeira, a segurança financeira, a liberdade financeira. Não como recompensa por bom comportamento. Não como prêmio por esforço extremo, mas como condição natural de alguém que está alinhado com a fonte infinita de sustento. E quando você compreende isso, quando você realmente absorve essa verdade, tudo muda. Você para de se sentir culpado por querer dinheiro. Você para de se sentir indigno de prosperidade. Você para de achar que precisa se sacrificar, se esforçar até a exaustão, para merecer provisão. Você começa a entender que a provisão divina não é algo que você conquista, é algo que você permite, é algo que você recebe. É algo que flui naturalmente quando você remove as barreiras internas que estão bloqueando o fluxo. Algumas pessoas, ao ouvir isso, sentem algo se mover dentro delas. Sentem como se uma verdade antiga estivesse sendo relembrada. Se isso está acontecendo com você, apenas reconheça. Agora eu quero te mostrar algo que está escondido nas profundezas da sabedoria espiritual. É o conceito de que toda manifestação no plano físico começa no plano da consciência. Tudo que você vê ao seu redor, tudo que existe na sua vida material, primeiro existiu como pensamento, como sentimento, como crença. Sua casa, seu carro, suas roupas, seu trabalho, tudo isso começou como ideia antes de se tornar matéria. E sua situação financeira não é diferente. Sua situação financeira atual é a materialização da sua consciência financeira. É o reflexo perfeito do que você acredita ser verdade sobre dinheiro. Se você olha para sua conta bancária e vê escassez, não é porque o universo decidiu te punir. É porque em algum nível profundo da sua consciência você acredita em escassez. Você carrega uma crença de que não há suficiente, de que provisão é limitada, de que você precisa lutar, competir, se esforçar desesperadamente para conseguir sua parte. E essa crença, essa frequência de escassez, está criando sua realidade financeira atual. Mas aqui está o mistério que os mestres espirituais conhecem. Você pode mudar sua crença. Você pode transformar sua consciência. Você pode elevar sua frequência. E quando você faz isso, a realidade externa não tem escolha senão se reorganizar para refletir sua nova consciência interna. Não é magia, não é pensamento positivo superficial, é lei espiritual. É o princípio através do qual o universo opera. E a ferramenta mais poderosa para mudar consciência é a palavra falada. Porque a palavra é mais do que som. A palavra é vibração. A palavra é energia. A palavra é força criadora. Quando você fala com autoridade espiritual, quando você declara verdades divinas, quando você pronuncia decretos conscientes, você está ativando forças invisíveis que começam a trabalhar a seu favor. Você está alinhando sua frequência pessoal com a frequência da provisão infinita. Você está abrindo canais que estavam bloqueados. Você está permitindo que o fluxo natural da prosperidade alcance você. E é por isso que a frase que eu vou te ensinar é tão poderosa. Porque ela não é apenas uma afirmação bonita. Ela é um decreto espiritual. Ela é uma chave vibratória. Ela é uma senha que abre a porta entre sua consciência de escassez e sua consciência de prosperidade. Mas antes de eu revelar essa frase, eu quero te contar outra história. Dessa vez sobre um homem que morava em São Paulo. Ele tinha um pequeno negócio.
Trabalhava de manhã até à noite, se esforçava, se dedicava. Mas o dinheiro nunca permanecia. Sempre havia uma crise, sempre havia um imprevisto, sempre havia algo que drenava sua provisão antes dela se estabelecer. E ele estava cansado, não apenas fisicamente cansado, ele estava espiritualmente exausto, ele estava perdendo a esperança. Um dia, ele estava dirigindo de volta para casa, tarde da noite, e no rádio do carro começou a tocar uma música espiritual. Ele não era particularmente religioso. Ele não seguia nenhuma tradição específica. Mas algo na letra daquela música o tocou profundamente. A música falava sobre provisão divina, sobre confiar na fonte infinita, sobre reconhecer que você não está sozinho na jornada financeira. E algo dentro dele se quebrou. Ele parou o carro no acostamento e chorou. Chorou de cansaço, chorou de frustração, mas também chorou de alívio, como se algo muito antigo dentro dele estivesse sendo liberado. E naquele momento, ainda no carro, ainda com lágrimas nos olhos, ele pronunciou uma frase. Ele não sabia de onde essa frase tinha vindo. Ele não tinha lido em nenhum livro. Ele não tinha ouvido de nenhum professor. A frase simplesmente emergiu de dentro dele, como se estivesse esperando anos para ser pronunciada. Ele disse: "Eu sou um canal divino de prosperidade." E quando ele disse isso, quando essas palavras saíram da sua boca, ele sentiu algo mudar. Não no mundo externo, no mundo interno. Ele sentiu como se uma identidade antiga estivesse sendo dissolvida e uma nova identidade estivesse sendo estabelecida. Ele voltou para casa naquela noite diferente. Não externamente. Externamente, nada havia mudado. As contas ainda estavam lá. As preocupações ainda existiam. Mas internamente, ele era outro. Ele havia cruzado um portal invisível. E nos dias seguintes, ele começou a repetir aquela frase. Todos os dias, várias vezes ao dia. Eu sou um canal divino de prosperidade. E aos poucos, sua vida financeira começou a se reorganizar. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma consistente, como se o universo estivesse respondendo à sua nova frequência, como se a provisão divina estivesse finalmente encontrando um caminho aberto até ele. Se você está sentindo algo ressoar em você agora, se alguma palavra está ecoando no seu interior, apenas permita. Não analise, não questione, apenas permita. Agora eu quero te revelar a frase. A frase que pode mudar sua relação com o dinheiro. Mas eu preciso que você entenda. Essa não é uma frase mágica. Não é um mantra vazio. Não é uma fórmula que funciona automaticamente. Essa frase é um decreto espiritual que só funciona quando pronunciado com consciência, com intenção, com autoridade espiritual. Então, antes de eu te dar a frase, respire fundo, acalme sua mente, abra seu coração e prepare-se para receber não apenas palavras, mas uma transmissão espiritual. A frase é esta: dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. Deixa essa frase pousar em você. Não a julgue, não a analise com a mente lógica. Sinta ela, porque cada palavra nessa frase carrega um significado profundo. Quando você diz, dinheiro, você é divino, você está reconhecendo que dinheiro não é algo sujo, não é algo mundano, não é algo separado do espiritual. Você está elevando o dinheiro ao seu verdadeiro lugar espiritual. Você está reconhecendo que o dinheiro é uma manifestação da provisão divina. É uma forma através da qual a abundância infinita se expressa no plano material. E quando você diz, você flui para mim agora, você está fazendo 3 coisas simultaneamente. Primeiro, você está usando o verbo no presente. Flui, não fluirá. Você está decretando que a provisão já está em movimento. Você está alinhando sua consciência com a realidade de que a prosperidade não é algo futuro, mas algo presente. Segundo, você está estabelecendo direção. Para mim. Você está reconhecendo que você é digno de receber. Você está afirmando que a provisão tem você como destino legítimo. E terceiro, você está afirmando urgência divina. Agora. Não amanhã.
Não quando as circunstâncias melhorarem. Não quando você merecer mais. Agora. No momento presente. No único momento que realmente existe. Essa frase, quando pronunciada com consciência, faz várias coisas no plano invisível. Ela dissolve a separação entre você e o dinheiro. Ela remove a culpa espiritual em relação à prosperidade. Ela estabelece você como receptor legítimo da provisão divina. Ela ativa a lei espiritual da atração. E ela reorganiza o campo energético ao redor da sua vida financeira. Mas eu preciso te avisar, quando você começa a pronunciar essa frase, quando você começa a trabalhar com ela, coisas vão acontecer. Não sempre coisas agradáveis no início. Às vezes, velhas crenças vão emergir. Velhos medos vão aparecer. Velhas resistências vão se manifestar. Porque essa frase está mexendo com padrões antigos, está desafiando programações que estão há anos na sua consciência. E esses padrões não vão embora silenciosamente. Eles vão lutar. Eles vão tentar te convencer de que isso não funciona. Eles vão te mostrar todas as evidências externas de que sua situação financeira ainda é a mesma, mas você precisa continuar. Você precisa persistir. Você precisa pronunciar essa frase mesmo quando nada parece estar mudando externamente. Porque a mudança sempre começa no invisível antes de se manifestar no visível. A transformação sempre acontece primeiro no campo da consciência, antes de se materializar no plano físico. E se você desistir muito cedo, se você abandonar a prática antes que a semente germine, você nunca vai ver a colheita. Então agora, comigo, eu quero que você pronuncie essa frase. Se você estiver sozinho, fale em voz alta. Se você estiver em público, fale em pensamento, mas fale com toda a autoridade espiritual que você conseguir reunir. Fale como se você estivesse decretando uma lei divina. Fale como se você estivesse ativando uma verdade eterna. Diga comigo agora: dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. Respire fundo. Sinta essas palavras. Permita que elas penetrem nas camadas mais profundas da sua consciência. Não force. Não se esforce demais. Apenas permita. Algumas pessoas gostam de repetir isso 3 vezes. Se isso fizer sentido para você, faça agora. 3 vezes. Com consciência. Com intenção. Dinheiro. Você é divino e você flui para mim agora. Dinheiro. Você é divino e você flui para mim agora. Dinheiro. Você é divino e você flui para mim agora. Agora observe. Como você se sente? Existe alguma mudança sutil na sua energia? Existe alguma sensação diferente no seu corpo? Existe alguma paz que não estava lá antes? Ou existe resistência? Existe dúvida? Existe uma voz interna que diz: isso é bobagem? Seja lá o que você estiver sentindo, está tudo bem. Não julgue. Apenas observe. Porque o que você está sentindo é informação, é feedback. É a sua consciência mostrando para você onde você está e para onde você precisa ir. Se você sentiu paz, se você sentiu expansão, se você sentiu algo se abrir dentro de você, então você está pronto. Você está receptivo. Você está alinhado. Continue pronunciando essa frase diariamente. Faça dela parte da sua rotina espiritual. Diga ela pela manhã ao acordar. Diga ela à noite antes de dormir. Diga ela sempre que você se pegar pensando em escassez. E observe, nos próximos dias e semanas, como sua vida financeira começa a se reorganizar. Mas se você sentiu resistência, se você sentiu dúvida, se você sentiu uma voz interna zombando ou questionando, então você tem trabalho a fazer. Você precisa primeiro dissolver essas crenças limitantes. Você precisa primeiro limpar o terreno da consciência antes de plantar a nova semente. E como você faz isso? Através da investigação, através da autoobservação, através de perguntar para si mesmo: de onde vem essa resistência? Qual é a crença por trás dessa dúvida? O que eu fui ensinado sobre dinheiro que está me impedindo de receber a provisão divina? E quando você identificar essas crenças, quando você trouxer elas para a luz da consciência, você pode começar a dissolvê-las. Não com luta,
não com esforço violento, mas simplesmente reconhecendo que elas são apenas pensamentos. Elas não são verdades absolutas. Elas não são leis imutáveis. Elas são apenas padrões mentais que foram instalados em você e que agora podem ser desinstalados. Deixa eu te dar um exemplo prático de como trabalhar com essa frase no dia a dia. Imagine que você está olhando para as contas que precisa pagar. A reação automática da maioria das pessoas é sentir medo, sentir ansiedade, sentir aquele aperto no peito que diz: eu não vou conseguir pagar isso. Essa é a consciência de escassez em ação. Mas agora você tem uma ferramenta, você tem a frase. Então, em vez de entrar no medo, em vez de alimentar a ansiedade, você para. Você respira fundo e você pronuncia a frase: dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. E quando você faz isso, algo muda. A energia muda, a frequência muda. Você não está mais operando a partir do medo. Você está operando a partir da confiança. Você não está mais focando na falta. Você está focando na provisão. E essa mudança de foco, essa mudança de frequência, é o que permite que a provisão divina encontre um caminho até você. Ou imagine que você está no trabalho e alguém comenta sobre as dificuldades econômicas, sobre a crise, sobre como tudo está difícil. A reação automática seria concordar, seria entrar nessa frequência coletiva de escassez. Mas agora você sabe que você não precisa fazer isso. Você pode manter sua própria frequência. Você pode, silenciosamente, para si mesmo, pronunciar a frase: dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. E ao fazer isso, você está criando um campo de proteção energética ao redor da sua consciência financeira. Você está se recusando a absorver a escassez coletiva. Você está mantendo seu alinhamento com a provisão divina. Ou imagine que você recebe uma despesa inesperada. O carro quebrou. A geladeira parou de funcionar. Um problema de saúde surgiu. A reação automática seria entrar em pânico, seria pensar: eu não tenho dinheiro para isso. Seria sentir que o universo está contra você. Mas agora você tem a frase. Então, você respira fundo, você se centra e você diz: dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. E você confia. Você confia que a provisão virá. Talvez não da forma que você espera. Talvez não da fonte que você imagina. Mas ela virá. Porque você está alinhado com a lei espiritual da provisão. Você está começando a entender o poder disso? Você está começando a ver como essa frase não é apenas uma afirmação bonita, mas uma ferramenta espiritual prática que você pode usar em qualquer situação relacionada a dinheiro? Observe agora. Existe alguma situação específica na sua vida financeira que está te preocupando? Alguma conta que parece impossível de pagar? Algum projeto que parece não ter recursos suficientes? Alguma decisão financeira que você está adiando por medo? Traga essa situação para sua mente agora. Não com medo, não com ansiedade, apenas traga ela para sua consciência. E então, mentalmente, aplique a frase nessa situação. Diga: dinheiro, você é divino e você flui para mim agora, especificamente para resolver essa situação. E então, observe o que acontece nos próximos dias. Observe se surgem oportunidades. Observe se aparecem soluções inesperadas. Observe se o dinheiro chega de formas que você não havia previsto. Porque quando você direciona a frase para uma situação específica, quando você foca a energia espiritual num ponto particular da sua vida financeira, coisas começam a se mover. Agora eu quero te ensinar algo mais avançado. Algo que Catherine Ponder chamava de a arte de agradecer antecipadamente. É o princípio de que quando você agradece pela provisão antes dela se manifestar fisicamente, você está ativando a lei da atração de forma ainda mais poderosa. Você está sinalizando ao universo que você tem tanta confiança na provisão divina que você já está grato, mesmo antes de ver o resultado no plano material. Então a frase pode ser expandida. Depois de pronunciar dinheiro, você é divino e você flui para mim agora, você pode adicionar: e eu agradeço.
Eu agradeço porque isso já está acontecendo no plano invisível. Eu agradeço porque a provisão já está em movimento. Eu agradeço porque eu sei, com certeza espiritual, que a estabilidade financeira é minha realidade presente. Faça isso comigo agora. Dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. E eu agradeço. Eu agradeço porque a provisão já está em movimento. Eu agradeço porque a estabilidade financeira já está se estabelecendo na minha vida. Sinta a diferença. Sinta como adicionar a gratidão eleva ainda mais a frequência da frase. Como ela te coloca num estado de recepção. Como ela abre seu coração para permitir que a provisão entre. Agora eu quero tocar num ponto delicado, num ponto que muitos professores espirituais evitam. É a questão da resistência familiar. Muitas vezes, quando você começa a mudar sua consciência financeira, quando você começa a trabalhar com decretos como esse, as pessoas ao seu redor podem não entender. Sua família pode questionar. Seus amigos podem zombar. Seu cônjuge pode duvidar. E isso pode ser difícil, pode ser doloroso. Porque você está tentando elevar sua frequência, mas as pessoas que você ama estão tentando te puxar de volta para a frequência antiga. O que fazer nessa situação? Primeiro, não tente convencer ninguém. Não tente provar que isso funciona. Não tente converter as pessoas ao redor. Você não precisa da aprovação delas. Você não precisa da crença delas. Você só precisa da sua própria convicção. Segundo, continue praticando silenciosamente. Você não precisa anunciar para todo mundo que você está trabalhando com decretos espirituais. Você pode fazer isso internamente, discretamente, privadamente. E terceiro, confie que os resultados vão falar por si. Quando sua vida financeira começar a mudar, quando a provisão começar a fluir, quando a estabilidade começar a se estabelecer, as pessoas ao seu redor vão perceber. Elas podem não entender o que você fez. Elas podem atribuir a outras causas, mas elas vão ver a transformação. E talvez, apenas talvez, elas se tornem curiosas. E talvez, apenas talvez, elas perguntem o que você andou fazendo de diferente. Mas lembre-se, você não está fazendo isso para impressionar ninguém. Você não está fazendo isso para provar nada para ninguém. Você está fazendo isso porque você reconheceu uma verdade espiritual. Você reconheceu que sua relação com o dinheiro pode ser diferente. Você reconheceu que existe uma forma mais elevada de interagir com a provisão divina. E essa é uma jornada pessoal. É um caminho individual. É uma transformação interior que ninguém mais pode fazer por você. Se você está sentindo algo se consolidar dentro de você agora, se você está sentindo uma decisão se formar, apenas reconheça. Não precisa verbalizar, não precisa anunciar. Apenas reconheça internamente que algo mudou. Agora eu quero te guiar numa prática mais profunda. É uma visualização combinada com o decreto. Então, se você puder, feche seus olhos por um momento. Se não puder, apenas acompanhe com a mente. Respire profundamente. Inspire devagar. Expire devagar. Sinta seu corpo relaxando. Sinta sua mente se acalmando. E agora visualize um rio dourado, um rio de luz líquida. Esse rio é a provisão divina. Ele flui constantemente, eternamente, infinitamente. Ele nunca para, ele nunca seca, ele nunca se esgota. E você está em pé na margem desse rio. Você está olhando para ele. E por anos você esteve nessa margem apenas olhando, desejando, querendo, mas não entrando. Porque você achava que não merecia, porque você achava que não era digno, porque você achava que o rio era para os outros, não para você. Mas agora, neste momento, você entende algo diferente. Você entende que o rio foi feito para você. Você entende que você tem permissão divina para entrar nesse rio. Você entende que você é um canal legítimo através do qual essa provisão pode fluir. E então você dá um passo. Você coloca seu pé na água dourada. E a água está morna. Está confortável. Está convidativa. E você dá outro passo. E outro.
até que você está completamente imerso nesse rio de provisão divina. A luz dourada está ao seu redor, está fluindo através de você, está preenchendo cada célula do seu corpo, está dissolvendo cada crença limitante, está lavando cada medo, está purificando cada padrão de escassez. E enquanto você está nesse rio, pronuncie mentalmente a frase: dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. E sinta a frase se tornando real. Sinta a provisão fluindo, não como fantasia, mas como realidade espiritual, como verdade que está se manifestando do invisível para o visível. Respire fundo, abra seus olhos lentamente. E saiba que essa visualização não foi apenas imaginação, foi um ato espiritual, foi uma reorganização energética, foi uma ativação da lei da provisão. Agora eu quero te falar sobre tempo, sobre paciência, sobre a importância de continuar mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Porque vivemos numa cultura de gratificação instantânea. Vivemos num tempo onde esperamos que tudo aconteça rapidamente. Mas transformação espiritual profunda requer tempo, requer maturação, requer consistência. Pense numa semente. Quando você planta uma semente no solo, você não fica cavando a terra todo dia para ver se ela já germinou. Você confia no processo. Você rega a semente, você mantém o solo fértil e você espera com paciência até que a planta emerja do solo. Da mesma forma, quando você planta a frase na sua consciência, quando você pronuncia o decreto espiritual, você está plantando uma semente. E essa semente precisa de tempo para germinar, precisa de consistência para se fortalecer, precisa de fé para se manifestar. Então não desista se no primeiro dia nada mudar. Não abandone a prática se na primeira semana sua conta bancária ainda estiver a mesma. Continue. Continue pronunciando a frase. Continue mantendo a frequência. Continue regando a semente com sua intenção, sua consciência, sua fé. E então, num momento que você não espera, você vai ver o primeiro broto. Você vai ver o primeiro sinal de que a provisão está se movendo. Você vai ver a primeira evidência de que sua relação com o dinheiro está mudando. E quando isso acontecer, não se empolgue tanto que você abandone a prática. Não ache que já conseguiu e pode parar. Porque a planta ainda é frágil. Ela ainda precisa de cuidado. Ela ainda precisa de nutrição. Continue com a prática. Continue com o decreto. Continue mantendo a consciência próspera. E aos poucos, a planta vai crescer, vai se fortalecer, vai dar frutos. E então você terá não apenas um momento de provisão, mas uma vida de estabilidade financeira sustentável. Observe. Existe alguma impaciência em você? Alguma parte que quer resultados imediatos? Se existe, não a julgue. Apenas reconheça. E então, lembre essa parte de você que as melhores coisas na vida são aquelas que foram construídas com paciência, com consistência, com dedicação. Agora eu quero te ensinar uma variação da frase para momentos específicos. Quando você está prestes a fazer uma compra, quando você está prestes a pagar uma conta, quando você está prestes a tomar uma decisão financeira, você pode usar essa variação. Dinheiro, você é divino, e você circula através de mim com sabedoria e ordem. Perceba a diferença. Em vez de você flui para mim, você diz, você circula através de mim. O que isso faz? Isso estabelece você não como um ponto final, mas como um canal. Isso reconhece que o dinheiro não deve ficar parado com você, mas deve fluir através de você. Deve circular. Deve se mover. Porque quando o dinheiro circula, quando ele é usado com sabedoria, quando ele é direcionado com ordem, ele se multiplica. Ele retorna. Ele cresce. Muitas pessoas têm medo de gastar dinheiro porque acham que se gastarem, não vai ter mais. Mas isso é consciência de escassez.
Consciência de prosperidade entende que quando você gasta com sabedoria, quando você investe com inteligência, quando você circula o dinheiro com ordem divina, você está, na verdade, alimentando o ciclo da provisão. Você está mantendo a energia em movimento. E energia em movimento atrai mais energia. Então, quando você for pagar uma conta, não pague com medo. Não pague com ressentimento. Pague com consciência. Pague pronunciando a frase: dinheiro, você é divino e você circula através de mim com sabedoria e ordem. E então confie que essa circulação está ativando a lei do retorno. Confie que o que você está liberando vai voltar para você multiplicado. Agora eu quero tocar no tema do trabalho. Porque muitas pessoas, quando começam a estudar prosperidade espiritual, quando começam a trabalhar com decretos e consciência, acham que não precisam mais trabalhar. Acham que o universo vai prover magicamente sem que elas façam nada. Mas isso é um mal-entendido perigoso. A verdade é que a provisão divina opera através de canais. E um dos principais canais é o trabalho. Mas não o trabalho como sacrifício. Não o trabalho como sofrimento. Não o trabalho movido por medo e desespero. Mas o trabalho como expressão. O trabalho como serviço. O trabalho como forma através da qual você contribui para o mundo enquanto recebe provisão. Quando você trabalha com consciência próspera, quando você trabalha pronunciando decretos espirituais, seu trabalho se transforma. Ele deixa de ser um fardo e se torna uma dádiva. Ele deixa de ser uma necessidade desesperada e se torna uma escolha consciente. E nesse estado, seu trabalho se torna mais eficiente, mais produtivo, mais prazeroso. E, naturalmente, ele gera mais provisão. Então, a frase pode ser integrada na sua rotina de trabalho. Antes de começar seu dia de trabalho, pronuncie: dinheiro, você é divino e você flui para mim através do meu trabalho. Eu trabalho com paz, com propósito e com prosperidade. E observe como isso muda a energia do seu trabalho. Observe como você se sente diferente ao realizar suas tarefas. Observe como oportunidades começam a aparecer no ambiente de trabalho. Observe como sua eficiência aumenta. Observe como sua renda começa a crescer naturalmente. Se você está sentindo que alguma verdade está sendo revelada para você agora, se você está sentindo que algo está se consolidando, apenas permita. Não force. Não analise demais. Apenas permita que a sabedoria se instale. Agora eu quero te preparar para o fechamento sagrado desta transmissão. Mas antes, eu preciso te dar mais um ensinamento crucial. É sobre a diferença entre desejar e decretar. Muitas pessoas desejam dinheiro. Elas querem. Elas anseiam. Mas desejar vem de um lugar de falta. Desejar implica que você não tem. Desejar reforça a escassez. Decretar é diferente. Decretar vem de um lugar de autoridade. Decretar implica que você tem o poder de estabelecer realidades. Decretar ativa a lei espiritual. Quando você diz, eu desejo ter mais dinheiro, você está operando a partir da falta. Quando você diz, dinheiro, você é divino e você flui para mim agora, você está operando a partir da autoridade. Você não está pedindo permissão. Você não está suplicando. Você está declarando uma verdade espiritual. E o universo responde não aos seus desejos, mas aos seus decretos. Então examine sua linguagem interna. Examine como você fala sobre dinheiro. Você está desejando ou decretando? Você está pedindo ou declarando? Você está suplicando ou exercendo autoridade espiritual? Porque essa diferença, essa sutil mas profunda diferença, é o que determina se você vai continuar na escassez ou se você vai entrar na prosperidade. Agora, para o fechamento, eu quero te guiar num decreto final. Um decreto que sela tudo o que foi transmitido aqui. Um decreto que estabelece sua nova relação com o dinheiro. Então, respire profundamente. Acalme sua mente. Abra seu coração e pronuncie comigo com toda a autoridade espiritual que você conseguir reunir. Dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. Você não é meu inimigo. Você não é escasso.
Você não é difícil. Você é provisão divina manifestada. Você é energia responsiva que reconhece minha frequência próspera. Você é abundância que flui do infinito até mim. E eu decreto, com autoridade espiritual, que minha relação com você está transformada. Eu não trabalho mais com desespero. Eu trabalho com confiança. Eu não me relaciono mais com você através do medo. Eu me relaciono através da paz. Eu não vejo mais você como limitado. Eu reconheço você como infinito. E a partir deste momento, você permanece comigo. Você circula através de mim. Você se multiplica na minha vida. Porque eu sou um canal divino de prosperidade. Eu sou digno de estabilidade financeira. Eu sou merecedor de abundância. E está feito. Está selado. Está decretado. Respire profundamente. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a transformação que acabou de acontecer no campo invisível da sua consciência. Se fizer sentido para você, se essa transmissão tocou algo profundo em você, se você sente que algo realmente mudou, eu te convido a escrever nos comentários apenas 2 palavras: provisão divina. Não é obrigatório, não é um ritual mágico, mas é uma forma de você selar sua intenção. É uma forma de você declarar publicamente que você cruzou um portal, que você não é mais a mesma pessoa, que sua relação com o dinheiro está transformada. E se você quiser continuar essa jornada espiritual, se você quiser se aprofundar ainda mais nos ensinamentos sobre prosperidade e consciência, se inscreva neste canal. Ative o sininho. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Porque essa mensagem não chegou até você por acaso. Ela chegou porque você estava pronto. Porque sua alma chamou por essa revelação. Porque chegou o tempo de você sair da luta financeira e entrar na paz próspera. Você tem a frase. Você tem o conhecimento. Você tem a autoridade. Agora use, pratique, viva e observe sua vida financeira se transformar. Dinheiro, você é divino e você flui para mim agora. E está feito.